E o Corinthians perdeu mais uma na Libertadores da América, viu a chance de classificação praticamente ir para o espaço e sobrou para o presidente Duílio Monteiro Alves. A Fiel no estádio exigiu a saída do presidente. Bora tratar sobre esse assunto e falar também sobre Dorival Júnior, o técnico do São Paulo, que ganha muito mais do que Rogério Ceni. Preciso te atualizar sobre a goleada histórica do Fluminense contra o River Plate, a maior derrota do time argentino em uma edição de Libertadores da América. Tudo sobre o futuro de Veríssimo, zagueiro que já foi especulado no Palmeiras, no Corinthians e em vários outros clubes de futebol do Brasil. Preciso te contar ainda sobre a barca que vai rolar no Flamengo nos próximos meses, as últimas do mercado, passagem ruim do Santos pela Sul-Americana e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, jornalista esportivo com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, entre outras, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Bora começar o vídeo? Não sem antes dividir uma dica legal. Antes de começar a passar as informações que eu prometi agora há pouco, deixa eu só trazer uma novidade super importante. A Leon acaba de chegar ao Brasil e quem ganha é você. É que a casa tem um bônus de boas-vindas no valor de até R$6.000 e para participar é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo e fazer seu cadastro. Tô colocando na tela as 3 partidas de brasileiros pela Libertadores da América nessa quarta-feira e vou dar os meus palpites para te dar aquela mãozinha. Internacional e Nacional do Uruguai da Internacional, Barcelona de Guayaquil e Palmeiras da Palmeiras. Tem ainda Atlético Mineiro e Alianza Lima, esse é o mais favorito de todos, a vitória do Galo, para mim é barbada. E você é bom de palpite, manja de futebol? Então vem se divertir comigo no Leon. Só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e aproveite esse bônus de até R$6.000. Boa sorte! Bora falar sobre o Vasco e o tamanho das dívidas do clube quando da chegada da 777. O balanço oficial do ano de 2022 já foi divulgado e apontava na metade do ano passado, mais especificamente em junho, uma dívida de 720 milhões de reais. 375 milhões em dívidas cíveis e trabalhistas, 226 milhões em dívidas tributárias e 189 milhões em dívidas bancárias. Empréstimos, incluindo aqueles 70 milhões de reais que a 777 havia emprestado para o Vasco no início da temporada passada, antes mesmo da oficialização do acordo. Em trecho do balanço divulgado pelo Vasco nos últimos dias, consta a seguinte frase, abre aspas, financeiramente o Vasco sai de uma situação muito difícil para uma realidade imediata de sobra de caixa e pagamentos em dia das suas obrigações, além de possuir ainda forte perspectiva de ainda melhorar substancialmente esse já favorável panorama com eventual lançamento de debêntures da SAF e futuras distribuições de dividendos por essa empresa. Fecha aspas. Queria saber como é que você tem assistido aos primeiros meses da gestão 777. Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Bora de falar sobre Lucas Veríssimo, zagueiro ex-Santos, hoje no Benfica e especulado em vários clubes de futebol no Brasil. Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo, entre outros, já tiveram seus nomes especulados e ligados ao atleta. O que eu fiz? Entrei em contato antes de gravar o vídeo com o Paulo Pitombeira, que é o representante do Veríssimo há bastante tempo. Antes, só algumas informações importantes sobre o atual momento do zagueiro. Ele não atua pelo Benfica desde 7 de março. Na oportunidade, inclusive, entrou faltando 2 minutos no jogo contra o Bruges, válido pela Liga dos Campeões. Desde então, o Benfica fez 9 partidas, o Veríssimo foi para o banco de reservas em todas e não foi utilizado. De fato, está bem longe de ser uma temporada dos sonhos para um atleta que quase foi para a última Copa do Mundo pela seleção brasileira. Ele só não foi por causa de uma lesão séria no joelho. Pois bem, de acordo com Paulo Pitombeira, abre aspas, a chance de voltar ao Brasil é 0. Fecha aspas. Eu ainda perguntei, mas você tem certeza que para metade do ano isso também vai seguir valendo? Sim.
Paulo Pitombeira e o Veríssimo entendem que é hora de permanecer no Benfica, até porque o time português, que tem tudo para ser campeão nacional, vai passar por uma grande reformulação. Vários atletas serão vendidos e o Veríssimo tem convicção de que vai ter oportunidade de jogar com mais frequência na próxima temporada. Então, se você é corintiano, palmeirense, são paulino, santista, torcedor do Flamengo ou de qualquer outro clube, é bom que se tenha menos esperanças em relação ao atleta. Hora de falar sobre o Corinthians, que não consegue sair da crise e agora sobrou para o presidente Duílio Monteiro Alves. Na noite dessa terça-feira, o Timão perdeu mais uma na Libertadores dentro de casa, derrota por 2-1 para o Independente Del Valle. Falha clamorosa do Maicon na marcação do segundo gol do time equatoriano. Corinthians que chegou a 5 partidas consecutivas em Libertadores da América, jogando dentro do seu estádio sem vencer. Nesse período são 2 empates e 3 derrotas, a situação no grupo se complicou muito. Corinthians vai para o retorno dessa fase de grupos com apenas 3 dos 9 pontos possíveis. Liderança desse grupo é do Argentino Júnior com 7, o Independente Del Valle, que venceu o Timão nessa terça-feira, foi para 6, Corinthians tem 3 e o Liverpool do Uruguai tem só 1 ponto. Corinthians, para se classificar, vai precisar vencer ou o Independente Del Valle ou o Argentino Júnior, ou inclusive os dois no retorno. Situação para lá de dramática. Nem a estreia de Vanderlei Luxemburgo fez o time melhorar, desempenho ruim. Corinthians mereceu ser derrotado pelo Independente Del Valle. E diante de mais um tropeço, a torcida se encheu e decidiu por pedir a renúncia do presidente Duílio Monteiro Alves. Até os membros das organizadas que nunca haviam se posicionado frontalmente contra o presidente pedindo sua saída entraram nos seguintes coros, abre aspas, Duílio, C3 pontinhos, fora do Timão. Teve ainda uma outra do Ilho, vai se F3 pontinhos, o Coningão não precisa de você. Para completar, um recado direcionado a todos, fora todo mundo, diretoria omissa e elenco vagabundo. Torcida muito irritada, perdendo a paciência de vez. A curiosidade é que o atual presidente do Corinthians vive aceitando os pedidos das organizadas e do torcedor comum. Foi assim, por exemplo, que o Roberto de Andrade saiu, foi assim que o Fernando Lázaro foi demitido, foi dessa maneira que o Roger Machado teve seu nome vetado mesmo depois de um acordo com o Duílio Monteiro Alves. Será que agora ele vai atender ao pedido da torcida e pular fora? É óbvio que não, vai cumprir seu mandato até dezembro. Gestão das piores, com vários equívocos. Para falar a verdade, ele começa errando antes mesmo de se tornar presidente. Era ele o diretor responsável pela contratação de Luan, um dos piores negócios da história do Timão, se não for o pior. Para completar, contratações de Silvinho e Fernando Lázaro como técnico, chegada do Júnior Moraes, presença de diversos veteranos que só foram contratados porque tinham algum momento e nome dentro do clube, enfim, um verdadeiro desastre. Para arrematar sobre o Corinthians, preciso te contar que essa pode ser a primeira vez do Timão eliminado na fase de grupos da Libertadores desde 1977, na oportunidade a única vez que o Corinthians não conseguiu passar por essa fase. Quem também deixou a desejar nessa terça-feira foi o Santos, derrotado pelo Newell's Old Boys na Argentina por 1-0. Peixe teve algumas oportunidades claríssimas de gol, Braga perdeu um gol inacreditável, o David também perdeu outro que não podia ter errado de jeito nenhum. E no final, o Newell's acabou aproveitando uma das chances criadas, venceu sua terceira partida em 3 jogos e disparou no grupo. A nova classificação tem o Newell's Old Boys com 9 pontos, o Santos com apenas 4, o Audax com 1 e o Blooming com 0, com a lembrança de que Audax e Blooming ainda se enfrentam pela terceira rodada. O mais natural é que o Santos, no retorno, brigue com Audax e com Blooming para ser o segundo colocado desse grupo. Vale a lembrança de que os vice-líderes não têm classificação garantida no próximo mata-mata da Sul-Americana. Eles vão ter de eliminar um time que venha da Libertadores da terceira colocação dos grupos. Para completar de vez a respeito do Santos, vale a lembrança de que Odair Hellmann segue bastante ameaçado no cargo. Hora de falar sobre mais um feito de Fernando Diniz à frente do Fluminense. O tricolor que já havia metido 4-1 numa final de Campeonato Carioca contra o Flamengo, seu grande rival, e responsável por um investimento muito mais alto, fez 5-1 no River Plate na noite dessa terça-feira. Foi a pior derrota do River Plate numa competição da Conmebol em toda a sua história. Nunca o River havia tomado 5 gols numa única partida.
É bem verdade que o jogo foi muito difícil, especialmente no primeiro tempo. Cano ainda abriu o placar, o River Plate empatou na etapa final, especialmente depois da expulsão de um jogador do River Plate. O caminho ficou aberto para que o Cano saísse de campo com 3 gols e o Arias com 2. Com os 3 gols dessa terça-feira, o Cano reassumiu a condição de maior artilheiro do futebol brasileiro em 2023. São 23 gols contra 21 do Pedro do Flamengo. Já o Arias, que havia falhado no gol do River Plate, demonstrou toda a sua capacidade e deitou e rolou dentro de campo. Mais de 62 mil pessoas assistiram à terceira vitória seguida do Fluminense na fase de grupos da Libertadores. O Flu disparou no grupo, tem 9 pontos contra 3 pontos de Strongest, Cristal e River Plate. É que o Sporting Cristal, ex-time do Thiago Nunes, venceu o Strongest e embolou de vez. A tendência é que o Fluminense se classifique com boa antecedência e o River Plate, se não abrir os olhos, pode ficar pelo caminho. Bora falar sobre a chance de uma faxina grande nos próximos meses dentro do elenco do Flamengo. Rubro-negro que tem adiado a saída de jogadores veteranos, eles acabam por renovar seus contratos, mas ao que parece, 2023 vai ser o fim da passagem de muitos deles. Vale a lembrança de que 8 atletas do atual elenco têm vínculo somente até 31 de dezembro. E desses 8, um único já foi procurado pela diretoria para estender seu contrato. Eu me refiro ao Matheus Cunha, o goleiro reserva, talvez aquele com menos nome entre todos os jogadores que eu vou citar agora, mas é também o mais jovem. Estão em fim de contrato e já vão poder assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho os seguintes atletas: Everton Ribeiro, meio atacante; Bruno Henrique, atacante; Marinho, também atacante; Arturo Vidal, meio campista; Davi Luiz, zagueiro; Rodrigo Caio, também zagueiro; Felipe Luiz, lateral esquerdo, além do Matheus Cunha, que eu citei agora há pouco. A ideia do Flamengo em relação a todos esses atletas, com exceção ao goleiro, é de entender como eles vão se comportar daqui até o fim da temporada, quão úteis eles serão nos próximos meses para avaliar se vale a pena ou não fazer uma proposta de extensão contratual. O Bruno Henrique e o Everton Ribeiro, por exemplo, adorariam ter seus vínculos renovados de forma antecipada. Isso não vai acontecer. O Davi Luiz e o Felipe Luiz já viveram essa situação de ter de esperar até o fim da temporada para a prorrogação do contrato no ano passado. E ao que tudo indica, pela queda física, especialmente do Felipe Luiz, pode estar acabando a carreira de um dos melhores laterais do futebol brasileiro nos últimos tempos. É importante destacar que a saída desses atletas tem chamado a atenção do mercado. O Bruno Henrique e o Everton Ribeiro são os mais assediados, mas já tem gente de olho também no Marinho. Difícil vai ser arranjar emprego para Arturo Vidal, especialmente no futebol brasileiro, com os vencimentos dele. Ele ganha R$1.100.000 por mês de salário, com todas as bonificações, o custo ultrapassa R$1,5 milhão. Quero saber a sua opinião. Você, rubro-negro, renovaria com quais atletas? E você que torce por outros times, quais desses jogadores são os mais interessantes? Use o espaço para comentários e avalie. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo com uma notícia impactante. Dorival Júnior foi contratado para ganhar muito mais do que o Rogério Ceni como treinador tricolor. Informação do site Gol assegura que Dorival Júnior e sua comissão técnica embolsam R$1.200.000 por mês no tricolor. Vale a lembrança de que Rogério Ceni e seus 2 auxiliares custavam R$500.000 a menos, com vencimentos de aproximadamente R$700.000 por mês. Confesso que ainda não consegui confirmar com dirigentes do Tricolor, com as minhas fontes, a respeito dessas cifras. O Tricolor estava voltando do voo da Colômbia depois do empate contra o Tolima. Assim que tiver qualquer confirmação, volto para contar para vocês. O que chama mais atenção? O Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores da América na temporada passada pelo Flamengo, não ganhava esse R$1.200.000 mensais. Seu salário no Flamengo era de R$700.000 por mês. E a reivindicação do Dorival para a renovação do contrato em 2023 era justamente de aumentar seus salários para R$1.200.000. O Flamengo optou pelo Vitor Pereira, ainda que tivesse que pagar muito mais. O VP ganhou R$2 milhões por mês até ser demitido, além de faturar uma bolada de 15 milhões com a multa rescisória. 71% de diferença entre o que o São Paulo pagava a Rogério Ceni e o que paga agora para o Dorival Júnior. A justificativa para um salário tão alto para o Dorival Júnior tem a ver com o desespero tricolor, sabendo que o mercado ofereceria bem poucas opções mais baratas. Só a título de comparação para você entender
quanto pagam os clubes para os treinadores mais bem pagos do país. O Abel Ferreira do Palmeiras embolsa 2.800.000 por mês, Eduardo Cudê no Atlético e Jorge Sampaoli no Flamengo faturam na casa dos 2 milhões de reais mensais, exclusivo salário para eles. Tem também o Renato Gaúcho, que ganha no Grêmio 1.250.000 mensais. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta-feira. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais notícia e à noitão com o programa do Nicola. Abraço, tchau!